Você acredita que um estabelecimento comercial, em particular um restaurante, pode estar magiado, amaldiçoado? Fique comigo que eu vou te contar essa história. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. De pronto, por favor, me desculpe pelo fato de ter deixado a resposta, este vídeo é um vídeo resposta da nossa questão anterior a respeito de um restaurante. A razão de eu ter demorado é que eu precisei dar um toque no proprietário do restaurante e, bem, de todo modo, o restaurante já não existe mais, senão por uma questão estratégica, tá? Não é por outra razão, não. É especificamente por uma razão estratégica. Mas eu vou contar para você a história deste restaurante. É uma história super interessante. É provável que talvez no momento que eu esteja contando essa história para você, talvez você identifique o local ou coisa parecida. De todo modo, tudo tá valendo, tá bacana, e eu gostaria muito que você prestasse atenção nessa história que eu vou contar para você. Antes, porém, se você quiser me dar o privilégio, o prazer de se inscrever no nosso canal, dar aquela pechadinha para nós, se inscrevendo, recomendando o nosso canal, aí eu vou ficar profundamente agradecido. É dessa maneira que a gente consegue ir adiante. Eu não tenho financiamento de absolutamente ninguém, a não ser alguns de vocês que têm a gentileza, a delicadeza de fazer parte de um outro grupo que são os colaboradores do canal. De todo modo, se você puder se inscrever no canal, se você puder divulgar este canal, se você puder deixar o seu like, mas mais do que isso, puder deixar os seus comentários aqui embaixo, é absolutamente legal, tá bom? Bom, vamos à história de hoje então. Já faz bastante tempo este caso, é um dos inúmeros casos emblemáticos que nós temos a respeito da nossa consultoria em geobiologia multidimensional. E o que aconteceu? Um determinado tempo, o proprietário e proprietária de um restaurante soube do nosso trabalho e nos convidou para ir ao seu restaurante. Eu não conhecia o restaurante, não conhecia o local, né? É um grande empreendimento, um local maravilhoso. Tá? Funcionam outras empresas, na época funcionava outras empresas no local, agora já é um outro empreendimento imobiliário ali. Tá? E na época eu sabia que existia esse empreendimento, mas por razões diversas eu nunca tinha vou lá para conhecer, não, nunca. Cheguei lá no dia combinado, próximo do horário do almoço. Quando eu digo próximo do horário do almoço, eram umas 10h30, 15 para as 11. Então o restaurante ainda não estava aberto porque ele abria às 11 horas. Quando eu entro no restaurante, a primeira coisa que eu observei o primeiro impacto são as instalações. As instalações, o que é? Iluminação, piso, mesa, cadeira, o tipo de restaurante, é um restaurante que é um restaurante de grande movimentação, então tinha uma grande mesa de self-service, não era um restaurante à la carte, era um restaurante de self-service. E naquela oportunidade, o proprietário e a proprietária me fizeram um convite. Flávio, antes de começar o vulgo aqui, você não quer almoçar conosco? É que a gente almoça um pouquinho mais cedo, porque a gente vai até 3, 4, até 4 horas da tarde aqui, servindo o almoço. Puxa vida, muito obrigado, claro que aceito, eu gosto de comer, gosto de experimentar comida e tudo. E eu me aproximei do balcão para tomar a refeição, pegar o prato, fazer uma coisa que eu gosto de comer e tal. Tinha tudo ali que eu gostava de comer. Primeira coisa que eu observei naquela mesa, o esmero, o cuidado, o requinte dos pratos ali apresentados. Eu fiquei um pouco mais absorto ali, mais envolvido com a comida e com o almoço, né? Confesso a vocês, eu sou meio esganadão, meio guloso, adoro comer. Tá? Quem me conhece de perto aqui sabe que eu, além de gostar de cozinhar, eu também adoro comer. Muito bem.
Me servi, sentei e a comida deliciosa, de altíssima qualidade. Para aquele tipo de restaurante, uma comida excepcional. Terminamos de comer, conversamos coisas amenas. Pois é, Flávio, eu queria, a razão de eu ter te convidado aqui, muito embora eu queria que você terminasse de comer, apreciasse a comida e tudo mais, e depois talvez a gente pudesse conversar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo aqui. Que foi, estou sentado ali, daqui a pouco o gerente da coisa veio até a nossa mesa, olha, vamos abrir o restaurante, abre, você já fica no caixa, tal, já deu algumas orientações, abriu o restaurante, o pessoal começou a se dar conta, deixa eu trocar de óculos aqui, começou a comer, e eu só observando os detalhes ali. Tá tudo certo, tá tudo certo. Flávio, eu queria te levar a conhecer a cozinha agora. Para eu entrar na cozinha, eu tive que me paramentar, porque tem as pessoas que ficam do lado de fora de uma janela, em restaurante chama-se boqueta, né? Que é o espaço entre a cozinha e o salão, que ali você passa o alimento por ali. Então, vamos entrar na cozinha. Então, para eu entrar na cozinha, eu tinha uma antessala, onde eu recebi um paramento ali, um avental, uma touca, uma máscara, todas essas coisas necessárias para uma pantufinha para eu poder andar ali, não usar o meu sapato. Se eu quisesse quer tirar o sapato? Tudo bem, vamos colocar um outro chinelo, ou você quer ficar com o seu sapato? Então, tudo. Resultado, conheci a cozinha, cumprimentei o pessoal extremamente de boa, legal, pessoal bacana, sorridente. Fui conhecer a parte interna lá, onde os funcionários, o vestiário dos funcionários, um brinco, uma coisa de absoluto rigor de higiene, tá? Então, padrão internacional, padrão como é que fala hoje? Padrão vigilância sanitária, padrão top, não tenho o que falar a respeito. Por que eu estou contando tudo isso para você? Porque aí aconteceu o seguinte. Bom, Flávio, você está vendo como é que é o nosso restaurante? Você é testemunha você experimentou a nossa comida, você viu as nossas instalações, você viu como é preparado o nosso alimento, como é que nós tratamos os nossos funcionários. É aquela coisa, você pode comer no chão. Se caiu a comida no chão, você pode pegar e comer. De tão organizado, limpo e aciado. Além, repito, da qualidade da comida. Para você ter uma ideia, Flávio, nós temos um cardápio variado de um cardápio que ele muda em 20 dias. O que você comeu hoje, você vai comer daqui 20, 25 dias. Nós não repetimos o cardápio. O cardápio é variado, eventualmente uma salada ou outra, um tipo de legume ou tipo de folha ou outra que se repete. Mas do mais, o frango que você comeu hoje, o peixe que você comeu hoje, a carne que você comeu hoje não se repetirá amanhã. Caso um dos nossos clientes, por alguma razão, puxa vida, queria comer aquele escalope que você fez com molho de mostarda e tal, que a semana passada. Será que você pode fazer para mim? Eu tenho espaço para fazer isso para o meu cliente sem absolutamente nenhum ônus. E quando eles gostam, eventualmente eu repito mais vezes. Mas esse é o nosso. Dito isso, o que é que eu tenho para dizer para você a respeito do que está acontecendo aqui conosco? Os nossos clientes reclamam e eles não sabem do que estão reclamando. Que aqui não é legal, que aqui não é... que tem alguma coisa aqui que não é bacana, sabe? Às vezes reclamam da comida, e isso que você está comendo hoje, Flávio, é o que eu ofereço cotidianamente. Essa é o nível de qualidade e de delicadeza do trabalho que a gente faz. E as pessoas reclamam. O preço, na época, o preço era, como é que eu posso dizer? Era um preço médio para um restaurante dessa categoria. Não era aquela coisa exorbitante, aquela coisa fora do comum. Não tenha dúvida disso, né? Então, de todo modo,
Estava tudo dentro dos conformes. O que é que estava acontecendo? Flávio, eu acho que tem alguma inveja envolvendo o meu trabalho aqui. Eu acho que tinha um outro concorrente que queria trabalhar aqui, queria ter instalado o restaurante aqui. Ele deve ter feito alguma macumba para mim. E por alguma razão as coisas não estão andando do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero que ande. Tá bom então, deixa eu trabalhar um pouquinho. Então passei o dia ali com eles, entrevistei os clientes, aqueles que me permitiam. Escuta, você gosta de vir aqui? Sim, gosto. Você gosta de vir aqui? Cara, de vez em quando eu venho para cá, parece que é uma coisa que é legal, cara. Falei, não, eu estou fazendo uma pesquisa de qualidade do produto, do serviço, né, diante dessas questões que as pessoas estão colocando. E fui entrevistando, eu ia nas mesas das pessoas. Se você me permite, eu estou fazendo um trabalho de verificação de qualidade, tudo, um trabalho ligado a recursos humanos e tudo, para melhorar a nossa capacidade de serviço. Você tem alguma coisa que você gostaria de dizer para mim? Vez por outra saiu uma conversa. Puta, tem hora que aqui não é legal, cara. Parece que tem um negócio aqui que não é bacana, que não me deixa à vontade, me deixa aflito em algum momento. Eu falei, você consegue identificar isso? Ele falou, não, porque é uma coisa muito subjetiva. A não ser, agora presta atenção na instrução que você precisa ter agora como geobiólogo. O olhar que o cliente tem dentro de uma empresa como essa, que é um restaurante, o olhar que o cliente tem não é um olhar analítico. Ele não vai ficar olhando picuinha. Ele simplesmente vai sentir, vai perceber. Ele chegou no restaurante, não é bem atendido, ele vai fazer uma consideração a respeito do garçom, do maître que não atendeu. Se ele comeu, a comida não está boa, ele vai fazer uma consideração a respeito da comida. Cara, mas lá não tinha esse... ele chegou no restaurante, não é bem iluminado. Chegou no restaurante, não tem uma boa... não é arejado, não tem uma boa refrigeração, não tem conforto, não tem nada dessas coisas. Os talheres, a qualidade da comida, o preparo, tudo isso são questões objetivas. Mas as questões subjetivas, isso não está no campo analítico do cliente. Esta agora é uma responsabilidade sua. Este é o teu olhar. Você vai ver coisas que o cliente não vê. Esse é o seu treinamento. Ou ver coisas que o cliente não vê. Porque se ele for reclamar da cadeira, não pode reclamar da cadeira. Cadeira estofada, bonita, de madeira. Se você for reclamar da mesa, não, ele não pode reclamar da mesa. Porque a mesa, ela tem o canto do tampo da mesa é um canto arredondado, não é aquele canto quadrado, canto vivo. É um cantinho arredondado que você pode apoiar os braços com muito conforto. Os talheres são talheres inoxidáveis, de serem aquele pesadão, de excelente qualidade, gostoso de você utilizar. Os pratos de porcelana grossa, sempre a porcelana está quente para o uso dos pratos quentes, e tinha um outro conjunto de pratos menores para uso de salada. Qualquer coisa que ele fale dentro do aspecto estrutural, ele não tem nada para falar. Nada, absolutamente nada. O preço, puxa, o preço é bacana, a gente trabalha aqui, tudo, é super legal. Então, tudo isso são aspectos objetivos e que não vão representar o trabalho, não vai representar, dar suporte para um julgamento subjetivo do cliente. Puta, tem coisa que eu não gosto daqui, cara. Eu reclamo, hoje às vezes a pessoa chega a falar mal da comida, mas não que a comida estivesse ruim. É que ele está sentindo alguma coisa, depois de um tempo de convivência com esse cliente, ele vai começar a ter sensações agora, já adiantando um pouco a nossa conversa, ele vai ter algumas sensações das quais ele pode eventualmente associar com a comida. Ele pode eventualmente associar com o fato dele ter sentado perto da janela e deu uma rajada de vento. Então ele começa a juntar as questões objetivas, que eventualmente não o agrada, eventualmente, e linkar com aquilo que ele verdadeiramente está sentindo, subjetivamente, vibracionalmente, sutilmente,
por conta dos fatores de risco que estão, né, presentes naquele local. Aqueles fatores de risco continuam lá. Você não tira o fator de risco, você só inibe o seu efeito. Tá? Beleza? Ok. Foi dando 2 e pouco, era um dia de semana, o pessoal tinha que trabalhar e tudo, deu 2 e pouco, então começou a rarear o pessoal no salão. Né? Aí eu peguei e falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar por aqui mesmo, acho que não importa, tem 1 ou 2 gato pingado ali, eu vou fazer a minha análise. Tá? Abri a maleta, peguei o dual road e saí andando pelo salão. Primeira análise que eu fiz, primeira pergunta que eu fiz, induzido inicialmente pela suspeita dos proprietários de que deveria haver um ataque psíquico no local, de que poderia haver uma confluência de formas astrais, espectrais, espíritos de baixo tensor vibratório, alguma coisa assim, que estivesse criando uma confluência vetorial para dar aos usuários e ou proprietários e funcionários uma sensação de desconforto. Radiestesia cabalística. Pêndulos, os pêndulos cilíndricos. Você não sabe o que é radiestesia cabalística? Não? Então, nós temos uma playlist no nosso canal falando sobre radiestesia cabalística. Por isso que eu te falo, se inscreva no nosso canal. Se inscreva. A gente tem bastante coisa boa lá. Tá? Esteja certo disso. Tá? Dá uma pesquisadinha aqui no nosso canal, radiestesia cabalística. Tem uma playlist falando só sobre isso. Desculpa falar da forma como eu vou falar agora. É o único. Olha aqui para mim. É o único treinamento que efetivamente vai te dar todas as noções para esse tipo de análise. Por que eu estou te contando isso? Porque eu precisei fazer essa análise. O fator de risco era no âmbito psicoespiritual. Esse fator de risco tinha alguém encarnado produzindo uma ação vetorial de um ataque psíquico? Ou este processo era um processo físico produzido por anomalias geofísicas, por radiação eletromagnética, contaminação química, alguma coisa dessa natureza? São esses 3 grandes grupos de fatores de risco que precisam ser inicialmente analisados. Se você não sabe isso em geobiologia, significa que você ainda não foi para o próximo nível. Tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre geobiologia, eu deixei um link aqui embaixo que fala sobre o nosso livro de geobiologia. Tá? O nosso livro de geobiologia multidimensional. Bom, depois dá um pulinho lá, tem os acessos, tem as facilidades, você pode ler um pouquinho do livro, se você quiser, lá na nossa página, tudo isso explicadinho. Voltando aqui, fiz a análise do local. Será que tem alguma coisa nesse sentido? Como o radiestesista que faz pergunta não sabe o que está fazendo, eu vou repetir. O radiestesista que faz perguntas não sabe o que está fazendo. Porque radiestesia não é um programa de pergunta e resposta. Não é não é o roletrando do Silvio Santos. Qual é a palavra, qual é a frase. Não é isso. Tá? O radiestesista é o indivíduo. Claro, o radiestesista é de alta performance. Tá? Presta bem atenção no que eu estou falando. Se você está começando radiestesia agora, é a mesma coisa que você está quando você começa a estudar matemática. Então você começa da aritmética, você vai conhecer os números, você vai recitar a tabuada, você vai fazer essas coisinhas básicas, né? Você vai aprender os princípios da geometria. A hora que você estuda a matemática avançada, esses conceitos vibram automaticamente dentro de você. Você vai pegar a solução de um triângulo retângulo, você já sabe que vai utilizar uma equação de 2º grau, você vai utilizar o teorema de Pitágoras. Não tenha dúvida disso. Então, não vou discutir, enveredar por esse caminho agora não. Então, o radiestesista de alta performance não faz perguntas. Ele sabe por onde que ele tem que andar. A primeira coisa que eu fui fazer foi andar em 3 caminhos. Eu me senti motivado a pesquisar o aspecto psicoespiritual,
porque a pessoa já tinha me feito esse toque. De todo modo, se ela me fez isso aí, eu falei, não custa nada eu falar. Aí você pode me perguntar, Flávio, você não investigaria esse processo espiritual? Sim, claro que investigaria. Eu faria essa incursão vibracional neste campo. Não tenha dúvida disso. Tá? Mas a minha percepção, depois de 2 horas ali dentro daquele restaurante, daquele local, um local super legal, muito bacana mesmo. Ali não tinha uma atividade psicoespiritual residente ou ressonante ali. Esta era a minha percepção. Mas, vamos investigar? Vamos investigar. E a hora que você abre vibracionalmente para fazer essas investigações, você toma contato com níveis vibratórios de baixo tensor. Você abre esse canal investigativo. E ao tomar contato com esse canal investigativo, você não precisa fazer pergunta. O teu corpo, o teu pêndulo, o teu dual rod vai vibrar naturalmente para designar um padrão vibracional indicativo daquele local. Mas é simples assim. Não tem a outra possibilidade. Tá? A segunda mensuração é saber se existia alguém sem o concurso de entidades espirituais, mas com uma atividade única e exclusivamente psíquica, utilizando formas astrais, atividade viva, ativa e pensante, criada, por exemplo, a inveja. Como diz o ditado, a inveja é uma... Por ter esta configuração orgânica, a inveja tem um mau cheiro, né? Então, brincadeiras à parte, mas é exatamente isso. Um mal querer de alguém, uma rusga de um ex-sócio, coisa parecida, pode de alguma maneira permanecer ali residente. Essa é a segunda análise. Nada, absolutamente nada nesse aspecto. Bom, o que nos resta? Nos resta verificar a possibilidade que no âmbito físico existe alguma coisa que está limitando-nos para um determinado tipo de comportamento. Eu já dei esse exemplo em outros vídeos. Se você está me assistindo aqui agora, pela primeira vez, fique sabendo, eu sempre tenho o cuidado de fazer alguns exemplos, usar algumas metáforas para tornar o assunto um pouquinho mais elucidativo. Vamos imaginar que você tivesse que fazer um passeio. E o dia está muito frio, mas muito frio mesmo. Tá? Você tem ideia de que seja um dia frio. Tá? Não importa onde você mora, mas você sabe que é um dia frio. Você está na sua casa, você está no aconchego do seu lar, com absoluto, você está agasalhado, você está o ambiente climatizado, mas você está com pouca roupa porque você está dentro da sua casa. Agora você vai sair da sua casa e vai para o ambiente externo, vai para a rua e vai fazer um passeio. Mas você não se agasalhou, você não se protegeu. Qual é a sua sensação para um dia muito frio? Por exemplo, eu não suporto o frio excessivo. Pelas razões da minha cardiopatia, problema circulatório, me sinto muito desconforto com muito frio. Então, o que acontece? O teu corpo, diante daquela vibração, no âmbito físico, que é a mudança de temperatura, isso é físico. Isso é físico, não tem outra, não tem nenhum espírito, não tem nenhum pensamento gerando essa baixa de temperatura. O problema é climático, isso é físico. Então você começa a ficar encolhido, você começa a ficar desconfortável. Então, para te dar este exemplo, existem outros fatores físicos, como por exemplo, a radiação eletromagnética ionizante de uma estação de micro-onda. A atividade sísmica, atividade subsísmica, atividade do subsolo, movimento de placa tectônica, movimento das rochas, geram campos elétricos espontâneos e pulsados que são, de alguma maneira, vão produzir em você um determinado tipo de desconforto.
Entretanto, diferente do desconforto que você tem quando você sai de um lugar quente e vai para um lugar frio e se contrai vigorosamente, a hora que você entra em um ambiente que existe essa variação de nível vibratório proveniente de uma atividade sísmica, de uma atividade elétrica, de uma radiação atômica, de uma contaminação química, seja o que for dessa natureza do âmbito físico, por mais sutil que possa parecer, por mais sutil que seja, ela nos causa um determinado impacto. Se eu fui lá uma vez, saí, fui embora, vou me reportar ao início da nossa conversa. Eu cheguei no restaurante, eu tive a melhor impressão do mundo. É a melhor impressão do mundo. Eu fui me servir, agora, vou falar do local irradiado, eu não tive nenhuma sensação inicial sobre isso. Eu demando um certo tempo para me aclimatar aos níveis vibratórios de menor tensor. Físico, psíquico e espiritual. Já falei isso aqui instantes atrás. Tá certo? Muito bem. E quando eu comecei a fazer análise agora no âmbito físico, eu comecei a observar que onde estava construído, ele continua lá, o prédio existe ainda, onde está construído aquela edificação é numa elevação, é numa região de encosta, ele tem um certo relevo acentuado e tem algumas ocorrências de extrusão de rocha. A gente observa que a área ali é uma área, a geologia é uma área um pouco mais jovem, ela ainda está trabalhando ao longo dessas eras, né, de períodos mais recentes, e ela está trabalhando ainda, porque a ilha de Santa Catarina, falei, está em Florianópolis, pronto. A ilha aqui é um local onde ainda apresenta movimentos tectônicos muito sérios ainda. A ilha de Florianópolis. Bom, de todo modo, eu percebi então que existia bem ao lado na entrada do restaurante, na porta de entrada, onde as pessoas faziam eventualmente a sua fila para ficar aguardando a sua vez para a tomada do alimento, ali na coisa, bem rente ao balcão, o balcão aquecido e frigorificado ali. Então existia quase que uma linha reta, impressionante. Tá? Pegava da entrada, da parte de fora, entrada, passava, ia até quase perto da cozinha. Depois existia uma outra zona fraturada próximo do caixa. Olha que infeliz coincidência. Tá? Bom, tá entendido o que aconteceu agora? Ah, você não tem ideia do que pode estar acontecendo? Pois bem, no nosso programa de treinamento de geobiologia multidimensional, a gente explica isso tudo de forma muito detalhada. Eu, mais uma vez, coloquei isso aqui no nosso livro. Existe lá no campo de fatores de risco, tá? No capítulo destinado a fatores de risco, eu explico detalhadamente como é que se faz essa captação. Mas deixa eu te explicar agora, eu não vou te deixar na mão, não. Ao fazer essa captação e perceber que era no âmbito físico, e detectei que era uma atividade sísmica, ou seja, essa atividade sísmica gera um campo elétrico. E existe uma lei na física que todo campo elétrico, principalmente um campo elétrico espontâneo ou pulsado, ele é capaz de produzir um campo magnético. Ele é capaz de fazer com que, em uma espira, em um condutor, ele faça circular corrente elétrica. O princípio da indução magnética. Beleza? Qual foi a solução? Ah, vamos pendurar a flautinha, vamos pendurar um cristal, vamos colocar um bambu. Não. Isso não funciona. Ah, então vamos colocar um gráfico aqui no solo. Isso não funciona.
Esquece, esquece. Esse tipo de solução não funciona. Se alguém está te dizendo para você, eu fiz um curso que tinha que colocar um gráfico, não funciona. Esquece isso. Eu passei muitos anos da minha vida tentando justificar. Olha só, olha o tamanho da estupidez. Tentando justificar o que está na literatura. Gente, o que está na literatura, sobretudo com essa questão de gráfico, para impedir. Gráfico, papel, uma coisa impressa, no PVC, seja o que for, para impedir radiação eletromagnética. Meu Deus do céu, isso não existe. Uma radiação elétrica, no caso, um campo elétrico. Para eu inibir um campo elétrico, eu preciso criar um dispositivo que me faça uma blindagem. Ou um dispositivo que utiliza um princípio magnético que inverta a fase do campo. Na medida que o campo está, imaginando que ele esteja com a tensão elétrica com um determinado valor positivo, sei lá, 45 milivolts por metro, positivo. Então eu precisei medir aquilo. Então o radiestesista, nessa hora, ele não vai perguntar quanto que é isso. Ele vai ter uma régua, ele vai ter uma escala, onde ele vai lançar o pêndulo, e o pêndulo vai dizer vai indicar, não vai dizer, porque ele não tem boca, vai indicar sob que espectro de tensão está aquele campo magnético. E aí você vai montar o que foi o que nós fizemos. Deixa que eu faço, viemos aqui para a oficina, chamei o pessoalzinho da técnica, gente, nós vamos ter que fazer um tapete com algumas espiras, né, e vamos fazer o teste no restaurante. Compramos o tapete, uma lâmina de EVA. EVA, quem conhece EVA sabe que é esse material que é usado para fazer chinelo, para fazer coisas de artesanato. E tem um EVA que ele é fininho. Tá? Então nós compramos uma grande quantidade de EVA, quantidade suficiente para que a gente pudesse aderir embaixo de um tapete bonito, legal. Um tapete parecia um sisal, na verdade, sintético, né? Muito bonito, colocado na entrada. E esse tapete depois ele tinha uma pequena derivação que ele seguia na frente do balcão onde as pessoas se serviam. Tá? E fizemos um tapete grande, quadrado, na frente do carro. Não mexemos em nada, na decoração, não fizemos nada, absolutamente nada. Esta foi a única e absoluta solução que nós demos para esse quadro. Essa solução se chama circuito oscilante. Os trabalhos de Lakovsky, primeiros trabalhos de Lenz, que estudou os princípios da indução magnética. Depois o Maxwell, que estabeleceu as 3 leis do eletromagnetismo. Mais recentemente, Lakovsky, que fez um trabalho excepcional utilizando circuitos oscilantes, fazendo com que o fenômeno... Eu não alterei a condição do subsolo, não tive condição. Primeiro que eu não tinha sequer capacidade de fazer geopuntura ali, porque a rocha já tinha aflorado. Você andava por cima, por cima da rocha, não tem solo ou gramado, não, é rocha mesmo. Tá? Elas foram adaptadas com algumas plataformas para você chegar no... É muito bonito, é lindo, mas a rocha está aflorada. Então não tinha como fazer geopuntura ali. Então nós fizemos um circuito oscilante. É um tapete, e esse tapete tem um circuito que num determinado... Eu não me lembro agora se era no sentido horário ou anti-horário. Opa! Era atenção, não tinha água lá, então no sentido horário, isso aí, no sentido anti-horário. Então, a espira, se você olhando de cima, ela vinha da direita para a esquerda, fechando. Feito isso, nós fomos lá, colocamos o tapetinho ali e fomos fazer a medição. Foi quase um dia de trabalho ali, efetuando a medição, verificando se não havia flutuação
de campo, e havia, porque lá trabalha, a rocha trabalha bastante. Fizemos, confirmamos. Agora a gente vai colocar o tapete em cima e fizemos uma colagem do tapete com uma resina. É uma coisa simples de fazer, não tem. Quem mexe com tapeçaria sabe como fazer isso aí. Ah, não foi cola de contato não que deixa aquele cheiro. Foi uma resina específica para esse tipo de trabalho. Feito isso, colocamos lá. Vamos fazer a experiência? Vamos fazer a experiência. Agora você monitora a tua clientela. Um mês depois, estou eu lá de volta. E aí? Flávio, eu te confesso que eu realmente não consigo explicar. Simplesmente parou as reclamações. Eu falei, não, você deu uma modificada, deu uma caprichada a mais no cardápio. Eu falei, absolutamente não, Flávio. Continua exatamente do mesmo jeito. Eu não mudei nada. Continua do mesmo jeito. Sequer eu dispensei funcionário. Sequer eu admiti novos funcionários. Simplesmente acabou. O pessoal vem, entra. Acho que um ou outro fez comentário a respeito do tapete, mas a maioria... Tá? Eu falei, não, só por uma questão de higiene e tudo. Manter o local mais arrumadinho e tudo. Então, terminou o final do dia, o tapete sai, limpa, varre, lava, coloca o tapete de novo. Foi feito com um fiozinho de cobre 22, pode ser esse fio, usado para enrolar motor, facinho de encontrar em qualquer lugar aí. Tá? Aqui no livro eu explico, tem um capítulo aqui onde eu explico esse procedimento, né, dentro do que você pode fazer dentro da sua casa, tá? Que você pode fazer dentro da sua casa, e você pode fazer esse circuito oscilante aqui no estrado da sua cama, utilizando um tipo específico de análise com o pêndulo, tanto de um lado quanto de outro. Tá bem explicadinho aqui. Então, é uma matéria técnica que ela não pode, isso não posso afirmar a você. Você não vai encontrar isso em livro nenhum. Isso é experiência, isso é vida de campo, isso é chão de fábrica, tá? Então, estou aqui dando essa dica para você. Desculpe ter me estendido um pouquinho mais isso aqui, mas eu acho que foi extremamente didático eu te contar essa história. Porque, mais uma vez, a pessoa iria, meu Deus, ia pegar coisas assim do arco da véia aí, tá certo? Então, de todo modo, eu vou ficando por aqui, mas antes, porém, eu quero contar para vocês a história eu quero deixar para vocês agora uma outra história onde o Spider-Man, onde o Homem-Aranha entrou em ação. Essa história é bem interessante. Eu já contei para vocês a história da jovem que tinha um local irradiado. Contei para vocês já a história do sofá da sala. Contei para vocês hoje a história do restaurante, e eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão a respeito de um caso bem interessante, que é o seguinte: uma criança, uma família, a mãe e o filho, ela separada do marido, o filho morando com ela num apartamento, numa região residencial, um local extremamente bacana, o prédio novo, o prédio não é novo, mas o prédio muito bem acabado, com a construção em ordem, tranquilo, né? E ao mesmo tempo todo o prédio com todos os seus habitantes, todos os seus ocupantes, enfim. E o menino, depois que ele ganhou um presente, um Homem-Aranha, começou a acontecer algumas coisas dentro de casa, dentro do apartamento. O que começou a acontecer depois que ele ganhou a imagem, né, o bonequinho do Spider-Man? A gente, quando dava essa coisa em aula, eu e o Marcelo, nós falávamos do Spider-Man. O caso Spider-Man, o caso Homem-Aranha. Ele tinha sonhos aterrorizantes, né, pesadelos,
ele fazia desenhos e notas também aterrorizantes, ele começou a apresentar algumas perturbações, e enfim, foi uma coisa muito desagradável, a ponto de produzir na mãe também uma situação de mal-estar nessa mulher. Tá? Nós fomos chamados para tratar deste caso, e eu gostaria que você fizesse os seus comentários a respeito. Como é que você... Faça um breve comentário, umas 3, 4 linhas, escreva aqui embaixo. O que é que você acha que pode ter acontecido a respeito do Homem-Aranha, o caso do Homem-Aranha. Eu vou apresentar para vocês, no nosso próximo vídeo, a solução do problema dentro do âmbito do qual você pode ter a capacidade de organizar, caso você se depare, ou venha a se deparar com um caso como esse, um caso parecido com o do Homem-Aranha, como é que você lida com isso? Tá? Nós tivemos uma outra solução um pouco mais rebuscada, mas não é uma solução adaptada a todas as pessoas, não é isso. Eu vou te apresentar uma outra solução com igual e absoluto e idêntico resultado. Tá claro isso para você? Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço para você e muito obrigado por você estar aqui comigo. Até mais. Tchau, tchau.